Olá, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem gosta do sol e boa noite para aqueles que gostam de assistir essas histórias à noite aqui com a gente. A história de hoje é Valéria e a Vida, uma história de Sidônio Muralha, da Edições Gai Livros 2004, recontada por essa contadora que vos fala, Edivânia Braz, aqui de Goiás, em homenagem à natureza neste Dia Mundial do Meio Ambiente. Cabelo ao vento, Valéria avança no vale, no verde vale, no verde vale, no vale verde, verde vale. Então Valéria escuta chamá-la. Valéria, oh Valéria, Valéria! Era o riacho. Passou perto dela, correndo de pedra em pedra e disse bom dia. Era um riacho muito bem educado. E Valéria respondeu, bom dia, amigo riacho. Quem sujou as tuas águas que eram tão claras quando eu tinha 5 anos e ia à escola pela primeira vez? Quem foi? E o riacho de pedra em pedra correndo contou que todas as fábricas da região ali despejavam mercúrio, cobre, zinco, chumbo, todas as coisas ruins que estragavam suas águas. Eu sei, disse Valéria, tu estás poluído, amigo riacho. Os homens que fizeram isso são ignorantes. A tua água já não vai servir para beber. Os teus peixes vão ficar doentes. As plantas e as árvores que tu regas não podem mais ser felizes. E os peixes, ouvindo aquela fala, os peixes subiram à tona do riacho e disseram a Valéria, sim, 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 nós estamos doentes. E as plantas curvaram as suas cabecinhas floridas e disseram a Valéria, sim, sim, também nós estamos infelizes. Foi então a vez das árvores agitarem os ramos e os frutos e disseram a Valéria, nós também não somos felizes, Valéria. E Valéria contou pelos dedos das mãos por causa do chumbo e do mercúrio e do zinco e do cobre, ai, dos produtos químicos todos, dos homens que não sabem o mal que estão a fazer à natureza. Então, depois do riacho, dos peixes, das plantas e das árvores, foi a chuva quem disse a Valéria, eu também sou poluída, Valéria, vim do mar, do grande mar que está poluído pelo homem. 1000 espécies de peixes já desapareceram e quase 20.000 correm perigo de desaparecerem. E agora até existe outra poluição, porque os navios encheram os oceanos de garrafas de plástico. De garrafas de plástico? Indagou Valéria sem entender. Sim, o oceano que está cheio de garrafas de plástico, o Oceano Pacífico. Garrafas de plástico que serviram para refrigerantes que são lançados ao mar. São milhares de garrafas, Valérias, que fica a boiar. E assim, lá no fundo, onde antigamente havia lindos recifes de corais, encontra-se chumbo, mercúrio. Os peixes não resistem. Ah, Valéria, se os homens tivessem juízo, o mar poderia sobreviver e não morrer. E os homens não podem viver sem o mar. Será que eles não percebem isso? Os homens não podem viver sem o mar, repetiu Valéria, e também não podem viver sem o ar, que devia ser transparente, mas também está poluído.
Claro, gritou o ar, eu também estou poluído. As chaminés das fábricas, os automóveis, os aviões têm me poluído de tal maneira que qualquer dia não tenho oxigênio suficiente para a respiração das plantas, dos animais e até do próprio homem. Será que eles não sabem disso? Depois do riacho, dos peixes, das plantas, das árvores e da chuva, que falou do mar e do ar, que soprou suas verdades, foi um pato que tinha vindo da Dinamarca, que contou a Valéria que na sua terra havia 150.000 caçadores que tinham mais de 150.000 espingardas e enchiam a natureza de chumbinhos. O pato explicou: quen, quen, os meus amigos gansos, quen, quen, os meus camaradas marrecos, quen, quen, e os meus irmãos patos, quen, quen, engolem os chumbinhos que encontram na terra, misturados com pedras pequenas, e os chumbinhos, aos poucos, envenenam as aves todas. E se um dia os caçadores caçarem as aves, também podem ser envenenados a saborearem o seu delicioso jantar. Os homens não sabem o que fazem, disse mais uma vez Valéria. É preciso que todas as crianças do mundo, que serão os homens do futuro, salvem a terra, a natureza, salvem os rios, os riachos, os lagos e as lagoas, os peixes e peixinhos, os corais, os mariscos, todas aquelas coisas vivas e lindas. Todas aquelas coisas lindas, conchas e conchinhas do mar, o grande mar, que leva os barcos e beija a praia, o ar. Os marrecos, os patos e os gansos, e todos os pássaros e todos os homens, e Valéria e todas as Valérias do mundo devem preservar a natureza. Foi então que o solo contou seus problemas. Derrubam as minhas florestas, queimam a vegetação, colocaram herbicidas nas minhas folhas. Sou ainda verde? Mas por quanto tempo, eu pergunto? Mataram os insetos, as vacas comeram a erva e o leite ficou envenenado. As crianças que beberam o leite estão doentes também. Falou tão triste. Assim não podemos continuar. Não podemos. Não podemos, senhora galinha. E a galinha que estava a bebicar as folhas e folhinhas, as pedras, e nas pedrinhas disse logo não, cococó, não. Os seus ovos já não eram tão bons, e os cereais também não, e as verduras também não. Valéria sabia que nenhum deles mentia, porque a natureza nunca mente, e que era preciso escrever para as crianças do Brasil, que escreveriam para as crianças de Portugal, para que escrevessem para as crianças da França, que escreveriam para as crianças da Rússia, para escreverem para as crianças da Índia, que escreveriam para as do Japão, para que escrevessem para as da China, que escreveriam para as da Inglaterra, Itália, da América, da África, de todos os cantos e recantos do mundo, porque era preciso que todos os meninos, meninos brancos, meninos pretos, meninos amarelos e as meninas também de todas as raças soubessem que a vida estava em perigo e era preciso salvar a vida. Cabelo ao vento, Valéria avançava no vale verde, vale Valéria, e escreveu
cartas e mais cartas enviadas pelo correio, levadas pelos pássaros que emigravam, pelos peixes que partiam para outros rios e para outros mares, sopradas pelo vento, seguindo na boca dos bichos, passadas de mão em mão pelas crianças de todo mundo, e as crianças que todo mundo chamaram os pássaros, os peixes, o vento e os bichos e as mãos, e levaram a mensagem de Valéria, porque todos tinham que saber, em todas as partes do mundo, que a vida estava em perigo. E quando todas as crianças souberam, todas se recusaram a continuar os erros dos homens, poluindo os rios, a chuva, os mares, o ar, o solo, tudo. Elas não fariam isso. A mensagem de Valéria chegou ao coração de todos os meninos e meninas, que serão os homens e as mulheres de amanhã, que serão os pais e as mães de novos meninos e de novas meninas. Todos decidiram salvar a natureza, e todos os bichos e todos os seres humanos que fazem parte desta fantástica natureza que temos ainda. Ah, que final feliz, que me remete a outras palavras. Amo as palavras de James Krause, quando nos expressa o seu sonho, em que imagina a Terra inteira sendo um coração no seio do universo, um amor capaz de afastar a sombra das mágoas, a nos conduzir em direção à luz. Um amor que libera nós humanos do medo e do ódio e nos oferece apenas a paz, apenas presentes nos corações que batem em uníssono com o pulsar deste planeta que, apesar das tempestades diárias, como esquecer que somos todos nós seivas da vida, e cada partícula de amor que geramos corre para os rios, corre para os mares e se evapora no ar para voltar para nós, para ser por nós absorvida. Protejamos o meio ambiente. Este é o grande clamor da vida, pela vida e na vida. Adorei compartilhar essa história com vocês. Até a próxima. Tchau!